A IDF, ela liberou imagens ilustrativas e imagens reais. Essas imagens vão estar todas disponíveis lá no Telegram, por isso a importância de você ter o Telegram. E ela emitiu o seguinte alerta, né? A IDF anunciou na terça-feira que destruiu a grande maioria das instalações de fabricação e armazenamentos de armas do Hezbollah, que estavam escondidas sob locais civis no bairro de Darrié, na capital libanesa Beirute, ok? O Hezbollah ele fez amplas instalações, inúmeras instalações, debaixo de prédios civis. Olha só, na ilustração que aparece, ela traz exatamente as dimensões de tudo isso que o Hezbollah construiu debaixo da terra. E construir em cima da terra já é caro, debaixo é mais caro ainda. Tudo isso com o dinheiro do petróleo, tráfico de armas, tráfico de drogas realizado pelo Irã, ok? No passado, essas instalações foram usadas para fabricar centenas de foguetes, mísseis usados contra a retaguarda israelense. A inteligência da IDF vinha rastreando essas instalações subterrâneas há anos e nas últimas semanas a Força Aérea Israelense intensificou seu foco em destruí-las após um foco anterior em eliminar os principais comandantes e destruir células de foguetes implantadas. De acordo com a IDF, houve vários casos em que eles atingiram um local que era nominalmente para uso civil, mas o ataque levou a explosões secundárias, flagrantes, que só poderiam ter vindo da militarização do setor civil subterrâneo de Darrié pelo Hezbollah. Darrié é um bairro, né? É um distrito de Beirute, que é uma grande cidade, é a maior cidade do Líbano, e esse bairro todo é utilizado como instalação debaixo dos prédios civis por alvos do Hezbollah. Mais especificamente, a IDF revelou novos detalhes sobre a destruição de um local do Hezbollah, incluindo 5 edifícios que haviam sinalizado a ONU em 2020 no bairro de Al-Shufiat. Olha só, a ONU já sabia. O local foi usado para desenvolver foguetes de precisão de longo alcance que poderiam atingir o centro de Israel, apesar de ter cerca de 50 famílias civis acima do solo e estar a apenas 85 metros de uma escola. É igualzinho. É igualzinho acontece lá na faixa de Gaza e o que está acontecendo dentro do Irã. O Irã anunciou ontem que está construindo um túnel dentro de Teherã para fugir dos ataques israelenses. Ou seja, ele não pretende parar por aí. O Irã não pretende parar a guerra por aí. Ele está se armando e se preparando para estender a guerra ainda mais, porque Israel não ataca o Irã deliberadamente. Nunca atacou o Irã sem antes que o Irã atacasse. E esse ano aconteceu algo inédito. O Irã atacou Israel diretamente 2 vezes. E aí fica o questionamento. O que Israel está esperando? Quando os americanos são atacados, eles vão e destroem um país inteiro, se for preciso. E Israel fez o quê? Né? Além disso, a IDF disse que essa estratégia do Hezbollah de misturar locais militares a civis levou ao desastre de 4 de agosto de 2020, no qual uma explosão acidental de um local militar do Hezbollah no porto de Beirute matou 190 civis e feriu milhares. Em 2014 teve aquela explosão em Beirute que todo mundo viu, todo mundo acompanhou. Era de uma instalação ilegal do Hezbollah, mantendo ali explosivos, insumos para a fabricação de explosivos. Essa explosão ela foi como se fosse ali o último respirar do Líbano. Depois dela, nunca mais o Líbano conseguiu se reerguer novamente, porque ela foi muito poderosa, ela destruiu o comércio, as indústrias, tudo que tinha ali na capital, né, foi atingido pela explosão. Né? E desde então, o Líbano só piorou. Além disso, a IDF apresentou vários gráficos do que o local continha
e da aparência dele, além de vídeos de sua destruição, incluindo explosões secundárias. E apesar do anúncio, o Hezbollah conseguiu matar 2 israelenses em Derraria, com foguetes na terça-feira e feriu 7 na segunda. Mesmo depois que a IDF eliminou muitos dos principais comandantes e armamentos do Hezbollah, o grupo terrorista conseguiu lançar grandes volumes de foguetes sobre Israel todos os dias, sem um final à vista, a menos que haja aí a retórica aqui do jornalista, um cessar-fogo, ou seja, só vai parar se tiver um cessar-fogo. Só que é o contrário. Ele deveria ter colocado aqui, se ele fosse um jornalista honesto, só que aqui ele está anti-governo, anti-Netanyahu. Eles não gostaram da saída do Yoav Galante do Ministério da Defesa de Israel, porque o novo ministro entrou tacando fogo no parquinho, né? E aí essa retórica, só é possível uma paz com o cessar-fogo. Contra o terror, não existe acordo de cessar-fogo, né? Só é possível a paz se o terror temer o inimigo. Se ele não temer Israel, eles nunca vão parar de lançar nada. Senão, já teria acontecido um acordo de cessar-fogo. Afinal de contas, Israel entrou dentro do Líbano, está destruindo, destruiu 80% das forças. Mas a pergunta é, como que o Hezbollah ainda consegue atacar Israel? Veja, professor, aí eu gostaria do seu comentário, né? Estimávamos aí, e aí diferentes informações chegavam, né, de que o Hezbollah teria de 150 a 200 mil projéteis, foguetes, mísseis, fora a quantidade enorme de drones. Mesmo que 80% desses foguetes e mísseis tenham sido destruídos, ainda é muito, ainda tem muito foguete, míssil, drone para ser lançado contra Israel. Eles lançam 50, 60, 100. Ontem lançaram mais de 200 mísseis e foguetes contra o território israelense. Mas eles teriam um estoque aí de cerca de 50 mil projéteis ainda a serem lançados contra Israel. Fora aquilo que nós nem fazemos ideia que exista. Por quê? O Hezbollah tem instalações em todo o território libanês, além de receber constantemente armas, né, traficadas da Síria, né, e por outros lugares que ainda nós vamos descobrir. Então, embora Israel esteja avançando, o Hezbollah continua atacando violentamente o norte de Israel. E veja, nós estamos vendo nas imagens, né, os lançadores. Olha o tamanho que é um lançador. Coloca aí, ó, um lançador. Tá aí, ó. Ó. Ele não precisa de muita coisa. É um carrinho, né, com uma estrutura capaz de sustentar esses lançamentos. Imagine quantos desses lançadores o Hezbollah não tem lá prontos para continuar utilizando contra Israel. Você falou no início da matéria no início do programa de hoje, sobre o aumento no número de drones lançados do Líbano com relação ao território israelense. E se a gente fizer a comparação entre esses 13 dias do mês de novembro e o mês de outubro inteiro, a gente vê que tem ali um aumento. Isso pode ser um reflexo, estou dizendo pode ser, né? Um reflexo dessa destruição de parte significativa do arsenal de mísseis e foguetes do Hezbollah. Pode ser um indicativo. Né? Apesar do alto número de baixas bélicas que o Hezbollah tem tido, o estoque de armamento deles é muito grande. E ainda vai demorar muito para isso ser destruído definitivamente, se for destruído definitivamente. Né? Porque Israel pode chegar a fazer uma baixa extremamente significativa e deixar a coisa bem minguar esse estoque a um nível extremamente severo para eles. Mas, assim, por enquanto, isso só demonstra que o cessar-fogo ainda está longe. Porque, apesar da baixa, eles ainda têm um potencial de ataque, de atingir a população israelense, que ainda é bastante significativo. Agora tem um detalhe. Nos últimos dias, eles fizeram um ataque que atingiu os arredores do aeroporto de Tel Aviv.
E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que possivelmente faria ali um estudo para ver se isso ocorresse outra vez, né, se o Hezbollah outra vez atacasse os arredores do aeroporto de Tel Aviv, Israel responderia com um ataque direto ao aeroporto de Beirute. Olha, se isso acontece, é explosão para mais de mês. Porque é sabido que o aeroporto de Beirute é usado como estoque de armas. É sabido isso. Funcionários do aeroporto já deram declarações para a imprensa internacional dizendo que aviões chegam do Irã carregados de artefatos e que esses artefatos são estocados ali no próprio aeroporto da capital libanesa. Então, se o Hezbollah ataca novamente os arredores do aeroporto de Tel Aviv e o governo israelense cumpre a promessa de atacar diretamente o aeroporto de Beirute, vai ser explosão para mais de uma semana. Porque o estoque de arma ali, reza a lenda, que é gigantesco.